para edificar. E estamos chegando ao final, né? Pelo menos dessa temporada inicial. Privilégio ter cada um de vocês aqui. Hoje nós temos o Chandley para compartilhar conosco e é muito bom poder começar o dia lendo a palavra, se alimentando. Hoje nós vamos para o nosso penúltimo personagem. Essa semana eu dediquei a falar um pouco sobre mulheres que foram restauradas, né? E hoje o Chandley escolheu a personagem Esther, e o livro de Esther é um livro com 10 capítulos, um livro assim extraordinário que tem uma história muito graciosa que revela o favor do rei, e essa história está narrada ali nesses 10 capítulos do livro de Esther. O título desse nosso esboço é Aqueles que são restaurados para restaurar, ou seja, o propósito de Deus em nos restaurar é também restaurar a outros. Kleber está com a câmera aberta. Começa orando, Kleber, agradecendo a Deus por esse dia. E na sequência, vou apresentar a personagem e o Chandler vai compartilhar conosco. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma oportunidade que temos, Pai amado, nessa manhã de podermos ser alimentados, podemos, Pai amado, ter mais uma medida de restauração sobre nossas vidas. Sabemos, Pai amado, que o Senhor tem restauração para todo ano, mas nesses 12 primeiros dias do ano, Pai amado, o Senhor separou esses 12 dias que nós separamos para cada dia nós nos prepararmos, Pai amado, nos potencializar essa restauração que o Senhor tem para todo ano. Pai, nós queremos viver cada uma delas. Nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, que o Senhor possa usar o Chandra agora, o pastor Edson, Deus, para trazer essa revelação, essa graça do Senhor através da sua palavra, e que nós possamos ser edificados, ó Deus, possamos ser mudados e trabalhados, Deus, dentro daquilo que o Senhor tem para nós essa manhã. Nosso coração está aberto, quebrantado, Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, Deus, em nome de Jesus. Fala conosco, estamos aqui, Deus, para receber em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus, bom dia a todos. Você vê muitos legendários aí, né? Fardados, é porque eles saem da reunião dos legendários é das 5h30 às 6h, e aí eles aparecem todos aqui na minha tela. E aí eu não estou fardado, né? Porque na verdade a minha reunião é no final da noite. A reunião da minha equipe é no final da noite. Mas é um privilégio poder estar com cada um de vocês aqui. Sejam bem-vindos. Vamos para mais uma medida, né? Quem é Esther? Esther, na verdade, era uma menina órfã que foi criada pelo seu primo, Mardoqueu, no original, também traduzido como Mordecai. E esse primo, eles viviam debaixo do domínio do Império Persa, no tempo do rei Xerxes. E Esther, você sabe que um dia Xerxes é o nome original, né? Mas na verdade a gente conhece como Assuero. Xerxes um dia estava dando uma grande festa, e no 7º dia dessa grande festa, onde ele estava mostrando as suas riquezas, seu poder, igual uma festa presidencial assim de posse de Donald Trump, ele estava fazendo essa grande festa, e no 7º dia, depois de estar ali tomado pelo vinho, ele resolveu apresentar a sua esposa para os seus ministros, para as autoridades e os convidados. A sua esposa se chamava Vasti ou Vasti, e Vasti não quis entrar na presença do rei, fez uma desfeita muito grande, uma desonra muito grande. Então, o rei toma conselho com os seus conselheiros, e eles dizem que agora a autoridade dos esposos está comprometida e que ele deveria lançar Vasti fora, ou Vasti fora da sua presença, que ela nunca mais acessaria. Ela perde o favor do rei e o acesso à presença do rei pela sua desobediência, pela sua arrogância, e ela é removida dessa posição que entristece muito o rei. O rei faz um concurso de beleza e traz jovens virgens para serem preparadas para serem esposas no seu harém. Dentre essas jovens vai essa órfã que se chamava Hadassa, né? A tradução do nome Esther. Então esse livro tem sempre o nome original e o nome que eles receberam no Império Persa. E aí o que acontece é que
ela se prepara por um longo tempo, é preparada ali ela alcança a favor de um servo chamado Hegai, um servo do rei, que vai prepará-la para a condição de ser esposa. E ela é uma mulher muito bonita, e ela se torna uma das esposas prediletas do rei. E aí se desenrola toda uma trama, né? O seu primo é, descobre que existem muitas tramas, muitas pessoas dispostas a trair o rei, e ele conta isso para o rei. Isso vai para a descrição dos livros. Um belo dia, o rei está ali debaixo de uma insônia e lê no livro das crônicas do rei que havia um homem que tinha feito bem para ele e nunca tinha sido honrado. E havia um ministro chamado Amã, um ministro do rei da Pérsia, que queria destruir todos os judeus, mas não sabia que Esther era judia. Esther então vai para um tempo de consagração, coloca o seu povo em consagração, e ela busca o acesso, o favor ao rei. Naquela época existia uma prática que qualquer pessoa que entrasse na presença do rei sem autorização poderia ser morta por um mandado do rei. E isso acontecia, Esther temia, ela arrisca muito, mas ela vai lá e encontra o favor do rei, né? Eu misturei um pouquinho aqui a história, né? E ela é instruída, então, pelo seu primo, vai até a presença do rei depois desse jejum e consegue o favor do rei, conta tudo que está acontecendo ao rei e expõe todas as tramas de Amã. E Amã queria muito ser honrado, acaba tendo que honrar Mardoqueu ou Mordecai, e, e a forca que ele havia preparado para matar Mordecai, na verdade, vai ser a forca na qual ele vai ser enforcado, porque o rei se indigna muito com aquela situação, com aquela revelação de Esther, e ele havia prometido dar até metade do seu reino a Esther, caso ela quisesse, e ela quer, na verdade, apenas o direito do seu povo se defender com as armas possíveis, para que eles pudessem ser livrados. Isso acontece hoje, uma das festas comemoradas até hoje em Israel, que é a festa de Purim, é estabelecida exatamente em cima desse acontecimento, desse fato, que foi um tempo de grande alegria em que houve um grande livramento, porque todos tinham o direito de usar armas, de despojar os inimigos, e a Bíblia diz que muitas pessoas resolveram se tornar judias, porque tornou-se perigoso não ser judeu naquele tempo. E aí, contando um pouquinho dessa história aqui, só para a gente se ambientar, eu quero dar espaço ao Chandler para ele falar sobre essa condição em que Deus muitas vezes coloca as pessoas, em que ele restaura as pessoas para restaurar. Bom dia, Chandler, seja bem-vindo. A palavra é contigo. Amém. Glória a Deus. Graças, Pai, irmãos. Bom dia a todos. Privilégio estar aqui com vocês, aqui reunidos nessa manhã. Eu escolhi, né, Esther, por causa da história. Esther fala um pouquinho, né, a respeito da restauração também pessoal dela, né, isso trazendo também o fato dela ter se preparado, a restauração de ousadia, de fé, né, de intimidade, até porque foi se perdido, né, por causa, né, de uma omissão, né, da rainha Vashti, foi se perdido o favor do rei. E às vezes eu penso que por causa, né, às vezes da nossa omissão, né, ou seja, a gente se omite daquilo que nós somos chamados, às vezes quando o rei nos chama, ou seja, quando o Senhor nos convoca, né, para que a gente tome uma postura e se apresente, né, a ele, ou até mesmo em missão, em prol do reino dele, às vezes a gente se omite. Então, o que aconteceu com a rainha Vashti, né, ela foi perder o favor, ou seja, aquilo precisava ser restaurado, o acesso ao rei precisava ser restaurado, né, uma medida de restauração de intimidade, né. Então, irmãos, isso aponta para uma restauração pessoal, de ousadia, de fé, né, e resultou no quê? Resultou na salvação do seu povo, né, porque ela, por um posicionamento, ela foi usada da parte de Deus para poder mudar um decreto que era totalmente de morte para um decreto que foi de vida, né, de vida abundante ali para o seu povo. Então, você conhece a história, um dos tópicos aqui que eu coloquei muito, que me trouxe um ensinamento, foi a respeito da restauração da consagração, ou seja, né, uma das características que levou também o rei a escolher Esther, não só por causa só da sua beleza, né, e formosura, mas também fala da medida de consagração, né, ela ficou um período ali
de 12 meses, né, sendo preparada, né, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias, e isso tudo para ter um dia com a presença do rei. Então, eu coloquei uma observação aqui, né, nem que você leve a vida toda, se consagre-se para que um dia você possa se encontrar face a face com o Senhor. Ou seja, enquanto nós estamos aqui, né, nessa trajetória, nós precisamos passar o tempo todo nos preparando, né, para se encontrar com o Rei e ter clareza de que quando nós estivermos face a face com o Senhor, nós encontraremos favor. Então, esse é um ponto que eu achei muito interessante. O segundo foi que ela foi usada para ser restaurada, né, na sua ousadia, ou seja, o seu tio lembrou ela qual foi o motivo pela qual ela foi colocada naquela posição. Eu acredito muito que nesses dias, né, de edificação, nós estamos sendo lembrados, restaurados, para que o Senhor nos traga à memória o fato, né? Por que vocês estão nessa posição? Aqui eu não falo de título, mas por que vocês estão nesse encargo? Por que vocês estão nessa edificação pessoal? Ou seja, para que vocês foram colocados com essa medida, né? De palavra, de alimento, de dons espirituais, de ferramentas, né? Para alcançar a outros, porque quando o seu tio convoca ela precisa tomar uma decisão. Ela precisa se posicionar diante daquilo que Deus requeria dela naquele momento para o seu povo. Então, o seu tio mesmo fala, não foi para um tempo como este que você foi chamada, não foi para um tempo como esse que você foi colocada nesse lugar. Então, nós precisamos ter clareza, irmãos, que a gente recebe unção para um propósito. E nesses dias de restauração, da nossa restauração pessoal, da nossa restauração familiar, da restauração congregacional, nós precisamos compreender que a restauração pessoal passa pela restauração do nosso chamado, ou seja, da afirmação da nossa identidade. Nós somos reis, nós somos sacerdotes, fomos chamados para edificar, né? Então, nós precisamos compreender que foi por um tempo como esse. Então, o Senhor está nos trazendo a memória a respeito do que? Da ousadia, dos nossos dons espirituais, daquilo que nós somos chamados, para que nós somos chamados, qual é o meio, né, que o Senhor vai usar para restaurar, entende, a nossa vida, ou, melhor dizendo, como o pastor falou de um grifo meu aqui, o título da nossa edificação é Edificados para Restaurar, né, ou seja, e eu coloquei também, nós somos restaurados para poder restaurar outros. Então, a restauração da ousadia, do posicionamento de Esther, Deus usou essa medida de restauração, de posicionamento dela, para poder restaurar todo o seu povo, alcançar todo o seu povo. Então, é isso que o Senhor faz hoje em dia, né? Ele usa pessoas para que possa alcançar outras pessoas. Terceiro ponto aqui que eu coloquei, importante, foi que Deus restaurou a intimidade, né? Para acessar a presença do rei é necessário que, além da ousadia, é necessário ter intimidade. Então, nós precisamos amar mais a Deus do que as próprias bênçãos que Ele pode nos dar. A grande verdade foi que Esther, ela encontrou favor, mas mais importante do que encontrar favor é amar o rei, é amar aquele que detém todo o favor. Então, ela não estava apenas em busca de uma salvação para o seu povo, mas, acima de tudo, ela entendeu sobre a importância de se achegar ao rei, porque a palavra conta que quando ela se achegou e encontrou favor, foi então que o rei falou, pede o que você quiser, ou seja, faça um pedido, me solicite algo que eu vou te atender, Esther, por causa da sua ousadia. Ou seja, a ousadia levou ela a viver uma medida de intimidade. Ela precisou tomar algumas decisões. E eu coloquei aqui 5 tópicos importantes a respeito dessa tomada de decisão, ou seja, por que Deus restaurou a intimidade, né? Primeiro ponto eu coloquei que Esther tomou uma decisão, ou seja, o seu povo perecendo também era da responsabilidade dela. Tem situações que às vezes acontecem ao nosso redor e a gente pensa o quê? Isso não é comigo, eu não vou me envolver com isso está acontecendo do lado de lá. Então, o que Esther fez? Ela tomou uma decisão, ela se posicionou para viver, para levar o seu povo a viver essa medida de restauração também. Segundo, além dela tomar uma decisão, ela se consagrou espiritualmente. Como? Ela clamou ao seu povo para que jejuasse. Ou seja, ela chamou
o pessoal para viver uma consagração espiritual. Terceiro, ela fez isso com base em quê? Na unidade. Ela fez com que todo o seu povo, entende, se reunisse para um só propósito, jejuar. Então, ela tomou uma decisão de levar o seu povo em unidade para uma consagração espiritual, e com muita ousadia foi que ela entrou na presença do rei após ter jejuado, após ter ouvido da parte de Deus. E quando isso aconteceu, ela então encontrou a restauração para o seu povo, né? Favor e intimidade com o rei. A intimidade, irmãos, ela é resultado da nossa comunhão com Deus, da restauração pessoal, entende? E também da restauração congregacional, ou seja, da nossa comunhão, da nossa adoração, da nossa reverência ao Senhor. E aí eu coloquei aqui no final, a restauração fez com que um decreto de morte se tornasse um decreto de vida. Esse foi os meus tópicos aqui, bem objetivos, mas uma lição muito importante que traz para nós aí o livro de Esther. E quero ouvir o pastor Edson, os irmãos agora. Olha que coisa preciosa. A restauração de Esther passa por uma experiência completa. Esther era órfã. Ela estava talvez na pior condição, numa das piores condições possíveis naquele tempo. Uma menina órfã no meio do povo que estava dominando a sua nação, criada por um primo, é uma situação muito difícil, morar na casa de parente e tal. Mesmo se você pensar nas condições de hoje, é uma situação difícil, mas Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito que leva Esther a um lugar extraordinário. A Bíblia diz que Esther alcançava a favor de todos com quem ela convivia. Eu estava lendo antes, até o capítulo 8, pelo menos eu consegui ler, faltaram só o 9 e o 10, estava relendo, e o texto fala isso, que Esther alcançava o favor de todos aqueles que conviviam com ela. Talvez por causa da postura, da humildade, talvez por causa dessa consagração. Havia algo em Esther que atraía as pessoas para dedicarem favor à vida dela. Mas o interessante é que Esther estava com a vida dela resolvida. Mas ainda assim ela se importou com o povo. Foi por isso que Mordecai diz, talvez seja para um momento como esse, em que você foi colocado exatamente nessa posição. E não havia apenas o risco dela perecer, mas havia o risco de todo o povo perecer, porque Amã estava muito indignado, uma vez que Mordecai não se dobrava, não se ajoelhava, não reconhecia os seus grandes feitos. Mordecai tinha dito que só ajoelharia perante o seu Deus, e foi o que ele fez. E isso fez com que Amã, um cara muito mau, mas que tinha uma posição muito privilegiada no reino de Xerxes, né, de Assuero, fez com que ele ficasse muito indignado, a ponto de preparar uma forca para destruir Mordecai. Amanhã nós falaremos sobre Mordecai, nós vamos fechar. Não sei se o pastor Wesley Gonçalves está presente, amanhã eu vou chamar o pastor Wesley Gonçalves para nós falarmos exatamente sobre Mardoqueu ou Mordecai. E aí a restauração dela é que ela é colocada numa posição, mas ela não se sente, tipo assim, ela não se torna egoísta, ela não esquece do seu povo em relação ao poder, mas pelo contrário, ela se posiciona. E ela não vai com base na sua capacidade, ela vai com base numa profunda dependência, porque ela fala, se eu perecer, perecerei, mas eu terei tentado, porque havia, para a gente isso é difícil de entender hoje, havia muitos riscos em relação ao rei, havia muitas possibilidades de traições e de assassinatos. Existem até relatos bíblicos de reis que foram assassinados por mulheres, com facada, porque a pessoa se aproximava do rei sem uma autorização, sem a atenção da guarda, sem uma prévia preparação. Mas Esther encontra o favor do rei. O rei aqui não é um tipo de Cristo, mas ele aponta para Cristo, porque no momento em que ela se achega com toda a sua beleza, com toda a sua consagração, mas profundamente em humildade, a Bíblia diz que o rei estende o seu cetro. E o seu cetro de justiça, o seu cetro ali, que era o símbolo da autoridade do poder, ela toca na ponta desse cetro, né? E tocar na ponta do cetro mostrava que a pessoa tinha alcançado aquele favor, e era uma expressão da época. Pode me pedir o que você quiser, até metade do meu reino eu te dou. E
Esther pediu algo muito duro. Esther pediu algo assim, ela pediu, de fato, o extermínio de Amã. A Bíblia diz que Amã clamou por misericórdia para ela e ela nem se mexeu e o rei tomou as decisões que tinha que tomar. Então, primeiro Amã foi envergonhado e depois ele foi enforcado na forca que ele tinha preparado para Mordecai. E no final do capítulo, um capítulo bem pequenininho, lá no capítulo 10, eu li também, acho que só não li o 9, fala sobre a condição de Mordecai, porque a Bíblia diz que ele foi usado para restaurar todo o seu povo. Então, também se aplica a essa expressão que o Shanley colocou no esboço, que é restaurados para restaurar. Assim como nós somos alcançados para alcançar, como nós somos salvos para sermos usados para salvar outros. Então, isso aponta para o fato de que a bênção de Deus não vem para nós só para nos satisfazer e nos colocar numa condição melhor. A bênção de Deus vem para que nós possamos multiplicar, replicar ela, reproduzir ela também na vida de outras pessoas. O pastor Antônio levantou a mão, vamos começar compartilhando com ele. Glórias a Deus, né? Eu de fato, quando eu fui me preparar para falar de alguns personagens, eu passei pelo livro de Esther, que eu penso que todos nós, em algum instante, temos que ler o livro de Esther, que ele é muito rico, né? Mas dentro das anotações que eu cheguei a fazer, o mais impressionante sobre os ensinamentos que o livro de Esther traz é que não importa qual foi a condição que um dia você esteve. Se você tomar uma decisão como o Chandler disse, Deus muda tudo. O senhor falou, ela era órfã, ela tinha todas as razões para ter uma vida desiludida, revoltada, porque ela era a improvável, né? Amarga, né? Ela sabe, ela não tinha pai, ela foi para um lugar onde ela não, penso eu que ela foi contra a vontade dela, né? E a gente vê que há uma medida de obediência acerca do que Mordecai fala, né? Então ela tem uma história enriquecedora por conta de um cumprimento de propósito, né? Então, muitas das vezes, muitos de nós ficamos nos lamentando, não nos posicionamos, não procuramos o propósito de Deus e queremos algo fantástico, né? Extraordinário, que Deus tem que fazer coisas sobrenatural, mas nós ficamos num lugar de lamentação, lambendo ferida, e não tomamos a decisão diante das oportunidades que nos aparecem, né? Então, eu penso que a grande lição da vida de Esther para todos nós é que não importa qual é a condição que você está. Se você se posicionar, se você tomar a decisão certa, Deus pode te usar para um grande propósito em prol do reino dele, né? Então, era isso que eu queria compartilhar. Coisa extraordinária que eu tenho pensado bastante nos últimos dias, essa é uma característica minha, mas eu ainda não, acho que eu não preguei, não ministrei isso o suficiente ao rebanho, né? A igreja. A preocupação com o legado. Então, nós falamos de várias pessoas aqui, o que eu quero dizer com isso? O quanto as nossas atitudes afetam gerações depois de nós. Uma das frases mais pontuais da minha conversão foi: as suas decisões vão decidir as suas riquezas. Suas decisões vão decidir as suas medidas de autoridade. Na verdade, o resumo era: decisões decidem riquezas. Mas as nossas decisões vão definir muitas coisas que nós não temos conhecimento. A forma como nós levamos a nossa vida
vai reverberar sobre outros de uma maneira extraordinária. E muitos dos limites que nós temos são fruto de decisões e escolhas, às vezes até erradas, daqueles que vieram antes de nós. Veja, eu não estou falando aqui de maldição hereditária sobre crente, apesar de que eu entendo que existe uma grande influência da própria vida dos pais, não só uma maldição que é transferida, mas da própria vida dos pais sobre os seus filhos. Porque se o seu pai foi um homem bom, você tem bons valores. Se o seu pai foi um homem ruim, você tem bons traumas. E os bons traumas podem ser restaurados, está tudo certo. Deus sempre tem um contexto novo. É a palavra que diz que quem vai comer uva marrenta, uva verde, são os pais, e isso não vai ficar amargo na boca dos filhos. Mas é a palavra também que diz que Deus visita a iniquidade do homem até a quarta geração, e a bondade dele, perdão, o juiz de Deus visita até a quarta geração e a bondade dele até a milésima. Então Deus é muito mais amplo na hora de fazer a bondade do que na hora de deixar qualquer herança ruim sobre nós. Mas eu tenho consciência de que nós não precisamos reproduzir exatamente o problema dos nossos pais sobre nós. Porém, não dá para dizer que isso não tem uma influência. E aí as personagens que nós falamos, no caso de Raabe e de Ruth, elas entraram na linhagem do Messias, mas elas não souberam disso, morreram feliz, restaurada, vivendo uma vida plena. Ruth, inclusive, se tornou muito bem sucedida, muito rica e tal, casou lá com o fazendeiro Boaz, foi resgatada e tudo mais, abençoou sua sogra, foi mãe de Obed, está tudo certo. Mas elas não souberam, elas não sabiam. A mesma coisa acontece aqui com Esther, porque até hoje a festa de Purim é uma das 7 festas comemoradas pelo povo judeu, é feriado nacional em Israel até hoje. E é uma atitude de milhares de anos. Aqui eu estou falando eu não tenho certeza, mas pelo menos 3.000 anos atrás, a atitude dessa menina órfã, que é pensada lá da casa do seu primo, né? Nós não temos detalhes da condição em que ela estava, mas estava vivendo ali oprimida como povo, oprimida pelo rei da Pérsia, e aí porque esse era um momento de dispersão dos judeus, né? E aí ela é pensada e entra na história de uma maneira que você fala, meu Deus. E aí isso tem a ver conosco. A nossa história, de alguma maneira, vai influenciar gerações depois de nós. Eu lembro de um texto que eu ministrei, eu nem vou lembrar todos os detalhes agora, mas a Bíblia diz que na pessoa de Abraão, os dízimos daqueles que não haviam nascido foram entregues. A fidelidade daqueles que não haviam nascido tinha sido manifestada. Quando Abraão entrega os dízimos da Melquisedeque, a Bíblia diz que Abraão pagou que Abraão pagou seus dízimos, e isso alcançava Levi, alcançava a sua descendência, alcançava depois a tribo de Levi. Então, eu em algum momento vou escrever alguma coisa sobre isso. O fato de que as nossas atitudes definem legados, destinos muito posteriores a nós, que nós não consideramos e às vezes nós, de uma maneira egoísta, não nos preocupamos. Porque as gerações anteriores, elas tinham muita preocupação com a sua descendência. Muitas preocupações com a sua descendência. Eles se importavam muito com a descendência. E os reis ímpios, pelo contrário, quando você fala para Nabucodonosor que não era o reino dele que ia cair, mas era o reino de alguém que viria depois dele, ele fala, então tá tranquilo, se não sou eu que vou cair, ele não se importava com a descendência, com quem viria depois dele. Então, esse tópico, né, esse título que o Chandler encontrou, que é o restaurados para restaurar, edificados para edificar, salvos para salvar, transformados para transformar. Tem muito a ver com o que Paulo disse. Eu sou alcançado para alcançar. Paulo fala a respeito disso, né? Fomos alcançados para alcançar outros. Então,
é muito precioso a gente passar a pensar em qual é o propósito da restauração, qual é o propósito da prosperidade, qual é o propósito da bênção, qual é o propósito de você ser talvez a única ou a primeira pessoa que se converteu na sua casa, como é o meu caso. Na minha casa, eu afetei a maior parte de todos os meus familiares com a minha conversão. Entende? E isso é uma realidade para nós. Quem é o próximo? Alguém quer ir completando sobre o que nós estamos falando? Pastor, Vamos lá. interessante, né? Essa parte do restaurados para restaurar, que o senhor falou de legado, que às vezes a gente não se atenta aos detalhes, né, dentro dos nossos lares, né? Ontem eu estava na cela, né, e falando de restauração familiar, né, reproduzindo aquela palavra do pastor Felipe, e uma jovem pega e fala, nossa, essa palavra falou muito comigo, porque dentro da minha casa eu não tenho contato com a minha irmã, né, eu preciso, né, pedir perdão para minha irmã, restaurar com ela. E eu fui e perguntei, quantos anos a sua irmã tem, filha? Olha, ela é uma jovem que tem 14 e tem o coração arranhado com a irmã de 16. E eu falei, então quer dizer que o fato de vocês não se perdoarem está te impedindo de mostrar para sua irmã tudo que você tem vivido, identificar na vida com Deus, você se batizou, você permaneceu, e então quer dizer que o diabo, por essa falta de perdão aí, está impedindo você de acessar a sua irmã, que tem praticamente a mesma idade com você, e de liberar sobre ela tudo aquilo que você tem vivido. Ou seja, você está perdendo uma grande oportunidade de se posicionar no âmbito da sua família, de pedir perdão para sua irmã, independente se foi você ou ela que errou, ou seja, você está perdendo a oportunidade de ser mais nobre e ser usada por Deus para restaurar a sua irmã. Então, assim, essa questão do legado, né, essa importância, né, da nossa relevância mesmo aqui, terrena, a respeito o que nós vamos deixar, ou para quem nós vamos deixar essa herança de restauração, de consagração, de intimidade, sabe? Isso tem muito a ver, que às vezes tem um familiar nosso ali, um ente querido, e às vezes a gente não se atenta aos mínimos detalhes, né? Que nós somos chamados, né? O senhor mesmo frisou isso. Para que você recebeu essa medida de unção? Qual é o propósito? Qual é o propósito de você ter sido levantado como cristão na sua casa? Ou seja, o propósito é alcançar a outros, restaurar a outros. E aí a coisa, perdão, É isso a mesmo. coisa se torna mais grave, não só no sentido, Júlio já vai falar, a coisa se torna mais grave não só no sentido de o que eu vou deixar para os meus familiares, por exemplo, mas imagine então o fato de não haver uma conversão na minha casa por causa do meu testemunho. Aí é o contrário. Você é ser o responsável pela não conversão de alguém. Por isso eu sou muito zeloso e não acerto sempre, por incrível que pareça. Eu sou zeloso quando eu tenho contato com uma pessoa pela primeira vez, quando alguém visita, edificar, porque eu entendo que aquele pode ser o único contato daquela pessoa. Eu entendo que aquele pode ser o dia da conversão dela e ela, se ela tiver uma má impressão, que uma pessoa com uma má impressão de uma igreja, de um pastor, ou do testemunho de um crente, ela vai reverberar isso por muito tempo. E não se engane, o diabo é sujo, ele usa essas setas. Imagina uma pessoa que não. Imagina uma pessoa que tem preconceitos, que não tem valores como a gente espera e que não conhece a palavra de Deus. E o nosso testemunho, ao invés de ajudar ela a levantar, talvez até a gente pode dizer que é por causa da visão dela. Olhos maus, coisas más no coração. Mas imagine então que ela perca a chance e por causa de nós. E aí, quando eu sou o duro, eu sou o mau testemunho, eu sou o que distrata, eu sou o que, sei lá, faz qualquer coisa, né? Para desviar o outro, eu tenho muita preocupação com isso. Ou seja, eu não quero ser fonte de escândalo, porque ai daquele que traz o escândalo. E hoje o que a gente tem visto é um tanto de gente na internet. Eu vou falar outra coisa que também me pega muito. A Bíblia diz que nós vamos ter que dar conta de todas as nossas palavras. Tudo que você falar, cada palavra, o texto lá é palavra frívola. Nós vamos dar conta de todas as palavras que nós falamos.
Eu tenho uma preocupação extrema com comentário de internet. Porque lá não fala que você vai dar conta de toda palavra que você vai falar, mas também você vai dar conta de toda palavra que você escrever. E aí, a que você fala, depois você pode falar, não, não disse isso. Mas e o que você escreveu? Que fica lá registrado na nuvem, no algoritmo, lá, sabe, registrado. E hoje, a velocidade para julgar qualquer coisa que apareça na internet, a pessoa despeja. Rapaz, eu tenho medo disso, um temor em relação a Deus. Eu vou dizer para esses que estão aqui, porque é gente madura, é gente buscando as coisas de Deus. Nós estamos no meio de uma família de fé. Não estou olhando seus comentários, não procuro, não vejo, não estou atrás, mas avalie. O que você curte sinaliza algo. O que você compartilha sinaliza muito mais. E a sua curtida, o seu compartilhar é um validar. Olha, eu concordo com isso, olha que coisa bacana. É um levar para frente. Mas mais do que isso, quando você escreve, ele deixa um registro. Não, eu acho que devia ser, tipo assim, eu vou dar um exemplo para você. Eu vi um testemunho, uma reportagem para o Roberto Cabrini, daquela deputada Flor de Lis. Assim, destruída, acabada, babando de remédio. Uma pessoa que se perdeu mesmo, de fato. E aí, se você vê os comentários, não tem uma pessoa para falar assim, que Deus produza libertação, que Deus produza restauração. Ela está acusada e condenada, lógico, por, por ter mandado matar o marido. Em tese ela está condenada, né? Eu não estou aqui para julgar, mas eu vejo como as pessoas queimam no inferno. Ela fez com o marido, ela está se sentindo como morta, mas quem está morto é o marido. As pessoas destrincham. E aí não é a pessoa que precisa disso, ela só quer vomitar aquilo. Ontem eu saí com a pastora, nós estamos fazendo os exames, algumas coisas. Eu devo ter trombado com umas 4 situações de gente reclamando, murmurando, assim, um estava reclamando com o estacionamento, a outra estava reclamando no embarque de um indivíduo, o outro reclamando com a tela. Eu falei, meu Deus, as pessoas querem reclamar, reclamar, reclamar. Eu não sei se você sabe, mas tem uma pesquisa que mostra que reclamar faz doer no corpo. O cérebro entende a reclamação, a murmuração, ele descarrega como se você estivesse sendo afetado, sentindo dor. Desviei um pouco o assunto aqui, deixa eu deixar o Júlio falar, quem sabe ele devolve o assunto para Tá bem, o tá bem. personagem. Bom dia. Tem até pegando um gancho nessa fala do senhor, quando eu li o livro de Esther, a última vez que eu estudei ele um pouquinho mais, estava na época de pandemia. E aí começaram a surgir muitas falas, e até um pouco nesse sentido do que o senhor falou, até aí não cabe julgamentos aqui a ministérios, não é o nome de ninguém, mas várias pessoas falando sobre o juízo que Deus estava trazendo sobre o mundo. E eu sempre tive o entendimento do seguinte: eu gosto, quando se trata de Deus, eu prefiro a misericórdia. Quem quiser o juízo, fique com ele. Eu, particularmente, se Deus fosse me julgar segundo uma reta justiça, eu seria condenado. Eu tenho consciência disso. Se Deus não me julgasse com misericórdia por um olhar de Cristo, eu seria condenado. E nesse livro tem uma expressão que ela me chamou muita atenção. Aí eu não sei se quando Mardoqueu fala isso para Esther, é por ver alguma relutância nela ou realmente para ser incisivo na fala, mas quando ele diz assim, olha, não pense você que por estar no palácio, você será poupada. E aí, isso mexeu muito, assim, sabe aquela frase que parece que ela entra como uma espada mesmo, de dizer assim, olha, eu tô no palácio, ok? Eu tô vivendo na presença do rei, mas eu não posso me dar o luxo de só porque eu estou na presença do rei, eu não vai interceder pelos que não estão. E a gente tem tentado junto, né, nesse processo de intercessão, e na minha ótica, isso também fala um pouco, que é a chegar-se à presença para restaurar outros e para interceder por outros, ainda que custe a minha vida, mesmo que eu hoje olhe para mim e me sinta seguro. Mesmo que hoje eu me olhe diante da presença de Deus e fale, ok, eu tenho consciência de que Deus me resgatou, de que Ele me restaurou e que me salvou, mas isso não significa
que, por estar na presença do rei, eu posso me dar o luxo de achar que eu vou ser poupado. E se houver um juízo sobre o Brasil, se entrar uma guerra no Brasil, me dá o luxo de achar que porque eu sou crente, porque eu oro, porque eu busco a Deus, eu vou ser poupado. Então, o restaurar a nação ali que o Chandler falou, né? No sentido de quando você busca a restauração da nação, como foi o caso de Esther, você não só está livrando o povo, mas também está livrando a si mesmo. Não é porque a gente hoje tá no palácio, e glória a Deus por isso, a misericórdia dele, que a gente teve acesso à presença, que significa que a gente não tem a necessidade hoje de interceder. E aí, não, interceder não é. Eu vejo mais. Quando esses assuntos de política entram, eles ficam muito pesados, né? Mas até mesmo nesse aspecto, a gente aprender a interceder, porque a Bíblia diz que nós temos que orar para que hajam bons governantes, para que nós tenhamos paz para trilhar a vida. Então a gente às vezes fica com esse sentimento de que a gente se tornou imune a tudo. Porque estamos dentro da presença, nos tornamos imunes. Só que a gente precisa aprender que, ó, quando eu oro pela minha família, às vezes eu estou orando por um livramento que é para eles, mas que vai me atingir. Quando eu estou orando pela minha nação, pelo meu estado, minha cidade, a mesma coisa, eu estou orando por eles, mas é um livramento também que, mesmo estando no Palácio do Rei, se a nação não for livrada, se entra uma crise financeira absurda, não é porque eu estou na presença de Deus que eu não posso ser afetado. Porque talvez era o meu papel interceder por essa restauração. Esse é um dos grandes problemas da prosperidade na vida dos crentes. Às vezes, a prosperidade ocupa o lugar da divindade, ocupa o lugar de Deus. O cara recebe prosperidade, aí ele entra naquela zona de conforto e ele esquece da urgência, ele esquece da missão. Esse é um problema dessa geração. Nós temos uma dificuldade de consagração porque nós temos muitas coisas concorrendo com a nossa atenção o tempo todo, né? E essa busca por uma estabilidade, por conforto, por melhorias, isso pode nos anestesiar a tal ponto que a gente esqueça que é estrangeiro. Vamos ser sinceros, a maior parte de nós, dos cristãos, de uma maneira geral, deixa eu me incluir aqui também, todo mundo. Nós vivemos como se nós pertencêssemos a essa vida, a essa terra, quando nós somos chamados para ser estrangeiros. A gente não vive como estrangeiro. Quem vive como estrangeiro é diferente. É diferente. Nós temos muitos apegos. E nós falamos muito das conquistas do reino terreno e esquecemos das conquistas, das necessidades espirituais. Aí eu volto algo que nós aprendemos há bastante tempo. Poucos irmãos aqui estavam nessa temporada, nós fizemos um jejum sobre a eclésia. E o que era a eclésia? A eclésia são aqueles que foram chamados para fora. A eclésia era um grupo de pessoas preparadas para mudar para uma nação e implementar os costumes através da cultura, da literatura, do governo, de todo. Ela ia influenciar a sociedade de dentro para fora. A eclésia eram aqueles que eram chamados do Império Romano para ir morar dentro das nações, das cidades dos povos conquistados, e eles iam ensinar a língua romana, eles iam influenciar a cultura, eles estariam presentes nas coisas, eles dariam aula nas escolas, sabe? A vida deles era infiltrar literalmente, infiltrar dentro de uma nova comunidade e ir transferindo os valores, a língua, a cultura romana para influenciar. E é daí que Jesus tira é daí que vem o termo eclesiástico, né? Que tem a ver com igreja, mas é daí que Jesus tira. Eu edificarei a minha eclésia. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Na verdade, eu edificarei a minha eclésia. E a minha eclésia é o meu exército que vai infiltrar, que vai chegar no meio de outros povos e vai infiltrar e vai influenciar em todos os aspectos. E às vezes a gente perdeu esse sentido. Então, o sentido do que o Senhor disse, ele está perdido em algum lugar e a gente se tornou muito apegado a essa vida, né? Apegado a essa terra, muito medo da morte, muita preocupação com provisão e prosperidade, e a gente vai se esquecendo da missão e da urgência e do poder daquilo que nós carregamos, que é uma mensagem de salvação.
Vamos lá, muitos assuntos hoje. Quem é o próximo? Vamos lá, pastor Antônio. Eu queria só mostrar o livro aqui, ó. É esse aí. Eclésia, o que o senhor falou, pastor Ricardo Guimarães. Tem 10 Aconselho anos que você. nós fizemos esse jejum, 10 ou 9. É, eu aconselho a todos que chegaram na Edificar a ler esse livro. Esse livro, sabe, foi um tempo onde, né, crescemos, né, bastante. Foi um tempo de Com certeza. crescimento nesse tempo desse. Deixa eu pedir a todos que estão aqui para fazer, vamos fazer a foto, né? Júlio me lembrou aqui. Abra sua câmera se você puder. Olha, rapaz, tem gente já dentro do carro, gente já trabalhando, gente malhando, gente dormindo, que beleza. Ai, vamos lá, peraí. Só um minuto. Ó, deixa eu ensinar algo a vocês. Hoje está todo mundo certinho, mas você tem que ficar no meio do seu aparelho aqui, ó, no meio. Porque senão se você põe a cabeça muito alta, ela corta, você põe muito baixo, ela some. Mas hoje parece que está todo mundo. Só o Jorge é que pode abaixar a câmera um pouquinho e aproximar um pouquinho. Isso. Ó, a Graça falou que não tá dormindo, não, tá dando mamar pro Daniel, tá se sentindo acusada lá. É, só um minuto. Espera aí que eu tenho que tirar a fala da Graça daqui agora. Isso. Um, dois, três. Um, dois, três. X. Creio que deu. Deixa eu abrir. Geralmente eu abro num programa aqui e faço um export aqui. Hoje é dia 11. Tá acabando, hein, gente? O que nós vamos fazer, hein? Até hoje eu vou fazer essa pergunta. Vamos lá, alguém tem alguma boa sugestão? Não que eu não tenha o que fazer, mas eu gostaria de ouvi-los antes mesmo de orar. Ana Lúcia, o que você sugeriria como uma próxima temporada de propósito? Ah, e continuar com os livros, com restauração, com. Acho assim que a gente tinha que viajar na Bíblia, com muitas, porque tem muitas histórias que ainda não contaram, tem muitas histórias que a gente ainda não teve o tempo de entender. E assim, de todas as histórias que eu já li, Esther me chamou muita atenção. É uma história muito linda de restauração dela, de um rei, de um reinado, do povo, né, de Israel. Então, assim, eu acho que deveria continuar, pastor, não restaurar, mas continuar contando umas histórias da Bíblia, de muitas pessoas ainda que fez, né, a história de Deus e de Cristo, que hoje a gente aprende muito, né, com cada história, né? Então, eu acho que deveria Vou continuar. Essa é a minha aproveitar que opinião. você está falando e vou fazer mais uma pergunta. A primeira pergunta é: esse formato é bom, mas esse formato é só interno. Se a gente fizesse uma live, seja do YouTube ou do Instagram, ele fica mais exposto, né? Aberto para outras pessoas. Então, na opinião da Ana Lúcia, você gostaria que fizesse algo mais interno, fechado, como essa reunião, ou algo mais que desse oportunidade para outros e aí as pessoas acompanham, um pouco mais difícil de participar, né? Mas elas Eu podem acho que acompanhar. O que deveria você expandir, prefere? pastor, não só para nós da Edificar, mas para outras pessoas também. Porque a gente vive num mundo, assim, tem muitas igrejas, não vou julgar, que vivem muito pela condenação. E acho que o que a gente faz é, como se diz, ah, não, esse povo tá doido, igual o pastor, é igual assim, as pessoas acham que a gente é doido, né? A gente fala assim, nossa, esse povo tá aí fazendo live, o que esse povo tá aprendendo? Eu acho que eles deveriam entrar na live para ver de fato o que a gente está falando, para ver de fato que a gente não está aqui falando blasfêmia, que a gente não está aqui para falar algo que os pastores, como qualquer outro membro da igreja, sabe o que Deus fez, restauração que Deus fez no mundo, né? Eu acho que deveria sim, a minha opinião deveria se expandir
para outras pessoas entrarem também, para estar a par do que aquilo que Deus quer conosco, né? E O que é com o horário, mundo. o horário é bom para você? Para mim é ótimo o horário. Eu acordo todo dia 6 horas mesmo, que eu vou assim, eu não ligo a câmera, porque às vezes eu tô aqui fazendo uma coisa, arrumando, tomando um café, porque eu saio daqui de casa às 7h15, né? Então, às vezes, eu não abro a câmera por causa disso. Aí hoje deu tempo de eu terminar o que eu tinha para fazer e Obrigado a compartilhar um abrir a pouquinho. câmera quem está pregando, quem está compartilhando. Vamos lá, pastor Antônio, sua sugestão. Né, pastor Edson, olha, eu penso que no ano de restauração, nós temos que voltar à prática do devocional, restaurar o tempo de devocional. Então, assim, ó, a gente pode ler o livro de Salmos, a gente pode ler o livro de Provérbios, e assim, a gente já fez a isca de Satanás, foi um tempo de muita edificação. Dando um Então, livro, né? então assim, nós temos sinais de que dá certo, o propósito tem que ser edificados para restaurar outros, né? Restaurados para restaurar, né? Então, assim, a gente tem que fazer coisas que a gente já fez, que deu certo, e a gente tem que continuar para a gente. O senhor falou de reverência no culto, isso tudo vem através do tempo de oração, de devocional. Então, sabe, a coisa tem que continuar rodando. Tá? Eu penso que tem muita coisa que a gente pode falar, pode ler e pode compartilhar isso. Glória a Deus. Pastora Joisele levantou a mão. Graças e paz, queridos, bom dia. A minha sugestão é estudar a Bíblia. Eu acredito que nós temos muitos livros importantes, né? Nós fazemos parte, né? Somos associados à Vinha e eu sou muito grata, né? Pelos conteúdos, pelos livros, mas eles só chegaram nesses livros porque eles estudaram a Bíblia. Eu acredito que Deus quer gerar através de nós também conteúdo para servir a outros, porque mas nós só vamos fazer isso não comendo só os livros, mas estudando a Bíblia. E eu creio que, como a Ana Lúcia disse, tem muitos outros personagens que podem trazer edificação para o nosso coração. Eu estou falando isso porque eu estou no momento de redescoberta, né? Eu até conversei com o pastor Edson. Depois do AVC, muita coisa ficou deletada na minha memória, mas é muita, assim. Ele que convive comigo sabe das minhas dificuldades. E eu decidi reler a Bíblia por completo, mais uma vez, porque eu estou lendo, queridos, e parece que é a primeira vez. E as palavras saltam nos meus olhos, eu estou fazendo um mapa bíblico, eu estou marcando lá o que eu estou lendo, e tem sido muito edificante para mim. Mas eu acredito que a gente pode extrair essas histórias e compartilhar elas. E aí incentivar os irmãos a estudar a Bíblia. Entendeu? A Glória a Bíblia. Deus. Pastor Felipe Nakazato, ora por nós, encerrando esse tempo, agradecendo ao Senhor. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Pai, por podermos compartilhar das suas riquezas que estão contidas em sua palavra. Pai, que o Senhor possa nos instruir a caminhar segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Pai, realmente nos usa, restaura-nos para que a gente possa restaurar outros, abençoa-nos para que a gente possa ser abençoadores na vida de outros, para que o Senhor possa nos conduzir a um caminho excelente e que possamos continuar estudando